Nunca fui muito boa nisso. Aqui, achei. Pronto. Análise do filme Joker, Coringa. Eu achei excepcional o filme, no sentido psicológico mesmo, sabe? De análise ali interna da identidade da criança. Então eu quero trazer um pouco dessa análise pra vocês. Vai ter um pouco de spoiler, então quem não gosta de spoiler, já vou avisar agora no início, é bom não assistir essa live. Agora, quem gostar de ter uma reflexão diferente sobre o filme pra ir assistir com uma reflexão diferente, eu não vou contar as cenas do filme nem nada. Mas naturalmente acaba tendo alguns spoilers quando eu for falando algumas coisas. Mas quem gostar da reflexão, de trazer essa reflexão, for importante, vale a pena assistir essa live até o final, tá bom? Bom dia, meninas. Bem, gente entrando aí. Bom dia, Daniel. Tem meninos também, bom dia. Gente, se eu tossir alguma coisa, eu tô começando com uma gripe, eu acredito. Por isso que eu tô com um café aqui mais pertinho de mim, pra ir tomando uma coisa quente pra ver se melhora. Segunda-feira eu tava fazendo essa live rouca, né? E aí agora veio tosse, enfim. Mas vamos lá. O que eu gostei desse filme? Então, Joker é um filme sobre o Coringa. O Coringa é aquele vilão do personagem, né? Do filme do Batman. Então foi muito bacana porque eles retrataram a história de vida do Coringa. Como ele se tornou o Coringa, né? Como ele veio a ser o Coringa. Então isso foi muito bacana. Oi, tá, entrou. Nós precisamos marcar nossa devolutiva, hein? Mas vamos lá. Então, como que o Coringa existiu, né? Como foi a história dele por trás? E o filme retrata isso. Retrata a infância dele, né? Isso tá dentro como é que chama, gente? Quando tem lá a descrição do filme pra você entender um pouquinho do filme, né? O trailer, enfim. Então isso não é spoiler. Mas, gente, psicólogos devem, eu acredito, né, que devem ter adorado esse filme, a análise, né? Claro, algumas coisas talvez eles tenham passado como ficção, não seguem tudo à risca, mas é um filme excepcional pra ilustrar bem, assim. E eu fui assistindo o filme e já queria um caderninho pra ir anotando todos os insights que eu fui tendo, né, em relação à educação de filhos. Gente, esse filme retrata, né, como os rótulos impactam as nossas vidas, como a criança carrega o rótulo desde a infância e como ela tenta compensar esse rótulo, ou seja, ela tenta dar para os pais o rótulo que ela tem recebido, certo? Pode ser ele positivo, pode ser ele negativo. A criança vai tentar isso o tempo todo. Isso é um peso muito grande na vida dela, né? O filme retrata o bullying, como o bullying é feito, o que isso provoca internamente na pessoa, principalmente se a pessoa não tem um equilíbrio emocional, né, para lidar com o bullying, o que isso pode causar. O filme retrata como a sociedade trata crianças ou pessoas que agem mal, que se comportam mal. Ou seja, ao invés da gente encorajar, ao invés da gente demonstrar amor, né? A gente critica, a gente rotula, a gente ignora, alguns, né, até tiram sarro. E o que isso impacta na vida das pessoas. Então o filme é repleto de disciplina positiva, né? Só que não feita a disciplina positiva, a disciplina, digamos, negativa, né? O que acontece na sociedade? É uma ficção, tá? O filme não é real, é uma ficção. Mas nós sabemos que isso existe na vida real. Existe e muito, tá? Não é à toa que a gente vê aí adolescentes entrando em escolas e tirando vida de colegas, né? Adolescentes se suicidando, adultos cometendo crimes que a gente nem acredita, né, que tiveram coragem de cometer, e tudo isso por conta da mentalidade, tá? E o que o nosso emocional, o nosso aprendizado pode gerar de doenças físicas e emocionais, patologia mesmo no nosso corpo, tá? Então, vale a pena assistir, certo? Com esse tipo de análise. Vou dar um pouco de spoiler aqui. Quem tá entrando aqui agora, eu estou fazendo análise do filme do Coringa. E vai ter um pouquinho de spoiler. Quem não gostar, vai ter que sair, certo? Mas é importante aqui falar um pouco desse filme porque ele tem uma visão extraordinária em relação à infância e que a gente precisa olhar para a infância. A gente precisa cuidar da infância. Senão, cada vez mais nós teremos problemas no mundo, certo? E, gente, Coringa foi uma criança que não foi encorajada, tá? Coringa foi uma criança humilhada, foi uma criança destratada, foi uma criança que sofreu agressão. Claro, muita agressão, né?
física mesmo dos pais, sofreu agressão verbal também. Então foi uma criança que sofreu durante a infância, sofreu muito, e isso trouxe danos cerebrais, tá? Então quantas crianças a gente vê hoje trazendo para a realidade, né? Numa das minhas palestras eu até trago a diferença de 2 cérebros. Um cérebro onde a criança foi encorajada, amada, acolhida, recebida, dado afeto, contato físico, validação, onde foi ensinado características importantes de vida. E um cérebro onde a criança foi maltratada, rejeitada, agredida, ofendida, humilhada. Então eu mostro isso nas minhas palestras, quem já participou pode conferir. Eu mostro isso, a diferença da formação cerebral, o que acontece no cérebro de uma criança que é bem tratada e uma criança que é maltratada. Então, diminui a massa encefálica. Então, o cérebro, além dele não processar as sinapses de forma correta, ele ainda não cresce de tamanho e peso como um cérebro de uma criança que recebe tudo isso, tá? Então, a criança fica cognitivamente prejudicada. Isso também interfere, gente, na capacidade cognitiva dela de entender as coisas, de ser inteligente, né? De raciocinar, principalmente na escola. Então, tudo isso acontece com uma criança que sofre. O cérebro sofre o impacto de uma educação pautada no autoritarismo, de uma educação agressiva, né? Não só autoritária, mas agressiva, tá? E isso relata no filme muito o que aconteceu com ele e desenvolveu problemas neurológicos nele. Logo no início do filme já fala que ele tem problema neurológico, né? E ele vem tentando suprir isso sozinho, porque tá desamparado, né? Não tem uma família ali que o ampare. Embora tenha mãe com ele, mas não tem uma família que dê suporte emocional. Ele precisa ser o suporte muitas vezes da mãe, e uma criança não tem capacidade para ser suporte da mãe. Eu já escrevi sobre isso, né? Falando para vocês sobre a maturidade precoce da criança, o que pode acontecer com ela se a gente deixar que isso aconteça, e às vezes a gente deixa, muitos pais às vezes deixam isso acontecer sem se dar conta. E dentro do filme relata isso também, a maturidade que ele teve que ter precoce, que isso também prejudica o desenvolvimento dele, tá? Que mais? Que eu vi de análise do filme que não dá, que eu posso contar, que não vou contar o filme inteiro. Mas fala de como as pessoas tratam com a diferença de outras pessoas, com indiferença, né? Como é difícil ter problema mental hoje em dia no mundo, porque as pessoas, ainda tem uma frase que ele usa, que não é nada demais eu falar isso, mas tem uma frase que ele usa, que o difícil de ter doença mental é que as pessoas esperam que a gente se comporte como uma pessoa normal. Então, assim, mostra como a gente, né, falta empatia no mundo, falta empatia para se colocar no lugar do próximo, falta empatia para parar de ser egoísta, de olhar para si e entender a necessidade do outro, entender o que o outro está precisando. E isso a gente ensina desde criança. Se a gente não ensina criança, é muito mais difícil a gente aprender na fase adulta. É muito mais difícil, a gente acaba sendo egocêntrico, olhando só pra dentro da gente mesmo, certo? Por isso que é preciso ensinar quanto criança. E Gabi, como que eu ensino isso? Eu tenho que ensinar meu filho a ceder? Eu tenho que ensinar meu filho a deixar as coisas? Eu tenho que ensinar... Não. Eu tenho que ensinar o meu filho verdadeiramente o que é empatia, ou seja, primeiro eu preciso ser empática com meu filho, me colocar no lugar dele, entender o que ele está sentindo, entender o sofrimento, acolher isso, né? Confortar para depois direcionar. Isso é a verdadeira empatia. Eu entendo e direciono se for preciso. Quando a criança é tratada dessa forma, ela naturalmente, já no subconsciente dela, já fica registrado o sentimento e a sensação de ser tratado com empatia. Consequentemente, quando ela for tratar alguém, é reflexo. Ela vai passar isso, certo? É nela, tá nato dela já. Então, primeiro a gente precisa fazer isso com a criança, para depois a criança conseguir desenvolver isso, né? Então, o filme fala muito sobre isso, o olhar das pessoas. E assim, pessoas diferentes, né? Eu já falei várias vezes aqui, crianças que se comportam mal são crianças desencorajadas. Adultos que se comportam mal também são adultos desencorajados, porque dentro deles existe uma criança desencorajada. Todos nós, né? Sejam pais ou mães, dentro de nós existe uma criança que na infância foi encorajada ou foi desencorajada.
Então a gente precisa entender que a linguagem de amor que a gente recebeu lá na infância vai ser a linguagem de amor que nós vamos dar agora, quanto adultos, para os nossos filhos. Por isso que tem tanta gente que diz assim, eu apanhei a vida inteira e não morri, e bate nos filhos. Porque não tem a consciência do que isso causou internamente, não tem a consciência do que isso limitou a vida cognitiva e emocional. Porque, gente, não é só mera opinião, tá? É ciência comprovada de que danifica o cérebro. Se danifica o cérebro, seu cérebro não funciona, já não funciona na totalidade dele, porque Deus é incrível, né? Nós temos um cérebro que a gente não usa nem 10% dele, da capacidade dele, porque Deus acho que fez isso de propósito mesmo pra gente entender a magnitude dele. Se só usando um pouquinho que a gente usa do cérebro, o ser humano já faz coisas maravilhosas, coisas inacreditáveis, imagina se a gente tivesse acesso ao cérebro todo, né? Então isso prova a grandeza de Deus, a magnitude de Deus. Mas enfim, crianças que são tratadas de forma agressiva, que apanharam na infância, e apanharam mesmo, quando eu digo apanhar, apanharam mesmo, tá? São crianças que são adultos que podem até não ter problemas hoje, podem até, entre aspas, agradecer os pais das palmadas, chineladas e cintadas que levaram, mas são adultos que não trabalham com sua capacidade total do cérebro, porque danificou esse cérebro, tá? Danificou. Então, gente, isso retrata lá. Então, adultos que se comportam mal, tem criança desencorajada aí dentro. E o filme retrata muito bem isso, né? A criança desencorajada do Coringa e o que isso refletiu na vida dele. O filme retrata ele buscando a identidade dele o tempo todo. Quem eu sou? Eu nem sentia que eu existia. Gente, ele nem sentia que ele existia. Isso é tão sério. E quantos de nós hoje, né, vivemos ou conhecemos ou vimos nos noticiários pessoas fazendo coisas para se sentirem, para se reconhecerem, porque nem sabem quem são, e tudo por conta da infância. Tudo foi originado na infância, né? E essa criança cresce, se torna adolescente, se torna um adulto e continua buscando a sua identidade, sendo que a identidade de uma criança a gente deve construir, ajudar ela a construir do 0 aos 6 anos. E tem adulto ainda tentando identificar a sua identidade, tá? Porque ela foi massacrada na infância, massacrada. Então, gente, o filme traz isso, entre outras coisas. E aí, claro, vai pro crime, né? Vai pro mal, né? Vai pra matança, porque perde a alma, né? Perde o brilho nos olhos, perde o amor. Que amor? Não sei o que é amor. Sempre fui tratado com desprezo, com abandono, né? Com debochando de mim. Isso pra mim é amor, né? O amor é assim que é manifestado. É só essa linguagem que eu conheço. E a vida inteira tentando conseguir aquilo. Chega uma hora que o cérebro dá um curto, eu canso e vou viver realmente a identidade que eu tenho. A identidade de ruim, a identidade de louco, a identidade de mal, a identidade de largado, a identidade de abandonado. Então eu vou suprir, eu vou tomar posse dessa identidade. Mas vocês entendem que é uma identidade negativa? É o que acontece com bandidos que a gente vê hoje, tá? É o que acontece com pessoas ruins que a gente vê hoje. Como que teve coragem de fazer isso com uma criança? Como teve coragem de fazer isso, né, com pessoas? Porque é uma identidade negativa que toma posse, gente. Eu tomo posse na vida adulta de uma criança ferida e machucada na infância, tá? E aí na vida adulta, na fase da adolescência, eu tomo posse disso. Se eu sou mal, são os rótulos, certo? Se eu sou mal, vou ser mal. Se eu sou abandonado, eu vou fazer jus ao meu abandono. Eu vou fazer jus a isso e vou ser digno do rótulo de abandono, certo? Porque eu não valho nada mesmo, eu não sou digno do amor de ninguém. Então eu vou fazer jus a isso. E tudo acontece, gente, no subconsciente. No subconsciente. Então a gente vai rotulando. A gente vai rotulando. Tanto os nossos filhos como os filhos dos outros, tá? Não tô dizendo só os nossos filhos, não. Eu canso de presenciar, tá? No meu ciclo, né, social e observando o meio onde eu tô, pessoas julgando outras crianças, tá? Aquele santo daquela criança, ou aquele abençoado daquela criança, ou aquele terrorzinho daquela criança, sabe? Não é nosso filho, é filho de outro.
Eu canso de ver gente assim, não é uma nem duas, são várias, tá? E a gente também ajuda a rotular essas crianças. A gente também contribui, porque a criança, ela é família e meio. Então a sociedade contribui para a formação da identidade da criança. Então a gente não tem só que se preocupar com o nosso, a gente tem que se preocupar com os de fora, porque os de fora também vão influenciar os nossos. Entendem? Os de fora vão influenciar os nossos. Então a gente precisa amar as crianças, principalmente as crianças. A gente precisa amar os adultos, a gente precisa amar todo mundo. Eu falo, ama, gente, ama. Eu falo isso pra mim também todos os dias, porque eu sou humana, tá bom? Minha garganta tá ruim. Eu sou humana e eu me pego também com sentimentos às vezes ruins. E aí eu olho pra mim mesma no espelho e digo, Gabi, ama e amo. Certo? Decido amar e amo. A mesma coisa para vocês. A gente precisa amar todas as pessoas todos os dias. Não é à toa que Deus ensinou pra gente, né? Que a gente tem que amar até o nosso inimigo. A gente precisa, porque se a gente tratar com indiferença o outro um dia vai tratar o nosso filho, o outro um dia vai tratar o nosso neto. E aí isso vai contribuir também para a identidade dele. Então, se existe uma criança que se comporta mal no meio em que você convive, não rotule ela, acolha, olhe por trás do comportamento, dê um pingo de amor que seja para essa criança. O filme retrata até isso, tá? O filme retrata até isso, pessoas que trataram ele bem foram recompensadas com a vida. Ele permitiu a vida, pessoas que trataram ele bem. Enquanto outras que não trataram, ele agiu com vingança. Ou seja, a disciplina positiva fala sobre o objetivo equivocado da vingança, né? Eu não me sinto aceito, eu não me sinto importante, eu sofro com isso e eu quero que você também sofra. Esse é o objetivo equivocado de todo e qualquer bandido, pessoa ruim, má, que faz mal para os outros. Tá? Eu não me sinto aceito nem me sinto importante, eu sofro, eu quero que você também sofra. E isso tudo é inconsciente. A pessoa não tem a consciência disso, ela tomou posse de uma identidade negativa que a vida inteira ela sofreu. Porque a criança que apanha não deixa de amar pai e mãe, deixa de se amar. A criança que é humilhada não deixa de amar a pessoa que humilhou o pai e mãe, ela deixa de se amar. A criança que é rejeitada, que é abandonada, ela não entende que é o adulto que é o problema. Ela deixa de se amar, entendeu? É ela que é o problema, sempre vai ser ela. A criança que é abusada sexualmente, ela não deixa de gostar do cara que abusou, da mulher que abusou, ela deixa de gostar dela mesma. Ela entende que ela não tem valor, que se fizeram isso com ela é porque ela não é digna, é porque ela é suja. Porque a criança é ótima observadora, mas ela é fraca intérprete. Tá? Ela é uma fraca intérprete e tudo que ela filtra é em relação a ela. Se a mãe tá triste com ela. Se a mãe tá brava com ela. Se a mãe tá chateada com ela. Se a mãe brigou, a mãe não gosta dela. Se a mãe bateu, é ela que é ruim. E aí vai construindo isso dia após dia, todos os dias, com os rótulos dentro de casa, com as agressões dentro de casa, verbal e não verbal, com os rótulos fora de casa, prejudica a identidade, prejudica o senso de capacidade, prejudica o senso de merecimento, cresce com uma identidade ruim. Pode não virar bandido? Pode não virar bandido, mas vai viver um adulto sempre frustrado, vivendo na mediocridade da identidade. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. É pra gente ser muita coisa. E tem gente que se sente um lixo, tá? Tem gente que acha que não presta pra nada. Tem gente que acha que nasceu só pra lavar, pra passar. E isso não é problema, ela vai passar. Eu lavo e passo dentro da minha casa. Tá? Mas eu não nasci só pra isso. Tem gente que nasceu só pra isso e é feliz, e faz isso e se sente realizado. Não é disso que eu tô falando. Tô falando de pessoas que queriam fazer mais e não fazem, porque não se sentem capazes. Certo? Não se sentem capazes pela forma como foram educadas na infância. E isso reflete na vida adulta. Então, gente, dói meu coração quando eu escuto gente falar que isso não funciona, tá? Que não é bem assim, que as coisas não são assim. Só que ao mesmo tempo eu tenho compaixão por pessoas que falam isso, porque são pessoas que provavelmente têm identidade machucada.
São pessoas que provavelmente o cognitivo é prejudicado, não conseguem ter um olhar diferente, porque não tem capacidade neurológica para isso, porque tem o cérebro danificado. São pessoas que foram tratadas com amor, esse amor que machuca, esse amor que fere. Para ela essa é a linguagem correta de amor. E para ela é assim que ela vai dar amor. E para ela tá tudo certo. Então eu sofro em saber que os filhos dela serão tratados assim, e eu sofro em saber que ela é uma pessoa assim, porque é uma pessoa ferida que poderia estar fazendo muito mais, que poderia amar muito mais, que poderia ser muito mais feliz. Mas enquanto não tirar a estaca do chão, liberar a consciência, tomar consciência do que aconteceu com ela, não vai mudar. Então a gente tem a chance de fazer diferente com os nossos filhos, tá? E entendam, quando eu digo isso pra vocês, eu não tô dizendo pra serem permissivos. Eu não tô dizendo pra amar os seus filhos o tempo todo, só amar e só dizer sim pra eles. Porque amor e amar não significa só dizer sim, significa dizer não. Eu te amo e a resposta é não. Tá? Amar significa ser firme quando é preciso ser firme, mas não agressivo, não autoritário, não perder a cabeça, não humilhar, não criticar, não bater de machucar, sabe? Mas corrigir no sentido verbal, mostrar o que é certo e o que é errado, trazer reflexão, fazer a criança pensar, fazer ela te admirar por quem você é e aí ela, a partir daí ela te respeitar, fazer a criança pensar que quando ela crescer ela quer ser como você, fazer esse adolescente imaginar uma família para ele igual a dele e não uma família completamente diferente da minha, sabe? Fazer a criança se sentir acolhida, pertencente no lugar onde ela vive, tá? A gente precisa ser base para os nossos filhos, para que eles possam decolar, tá? Mas eles não vão decolar se formos permissivos, e eles não vão decolar se formos autoritários. A gente precisa encontrar o caminho do meio. Seu filho precisa se frustrar, e você tem que estar ali para permitir isso, para acolher se for preciso, mas para permitir que ele sofra, porque isso vai ensinar para ele sobre resiliência, tá? Seu filho vai precisar ouvir não, porque isso vai torná-lo tolerante à frustração, e ele precisa aprender isso, porque o mundo frustra a gente o tempo todo. Seu filho precisa se sentir amado, capaz, respeitado, ele precisa tomar decisões, ele precisa pensar, ele precisa entender o contexto, ele precisa aprender o que é empatia sendo tratado assim para poder tratar as pessoas. Ele precisa reconhecer quem ele é, saber na identidade dele para que ele veio no mundo. E aí ele só vai conquistar, só vai conquistar, só vai conquistar e não vai passar por cima de ninguém para isso. Então nós temos a possibilidade nas mãos, porque hoje ensinam isso pra gente. Hoje mostram pros pais que é preciso estudar para ser pai e para ser mãe. E hoje tem pais querendo estudar. Hoje tem pais que tomaram essa consciência. E nós temos isso nas nossas mãos. Certo? Então a reflexão que eu tenho para dizer para vocês hoje é: vão, assistam o filme, tá? Entendam a infância dele, entendam o que aconteceu, o que a sociedade contribuiu para a infância dele, o que a família contribuiu para a infância dele. Vejam nele uma criança desencorajada, um adulto desencorajado, tá? E o que isso ocasionou na vida dele. E a identidade, como ele toma posse da identidade dele depois de adulto, uma identidade ruim e negativa. E é aí que ele se sente vivo. É só quando ele se torna mal que ele se sente vivo. Porque a criança quer se sentir aceita, quer se sentir importante o tempo todo. Tentando um rótulo que ela teve, que jogaram nela, que ela não faz jus, porque a vida inteira foi uma vida medíocre, foi uma vida maldita. Como é que eu vou ser feliz? Como é que eu vou ser exemplo? Como é que eu vou ser referência tendo uma vida desse jeito? Quando ele entende que ele nunca vai conseguir suprir aquele rótulo, ele parte para um rótulo totalmente diferente, para uma vida e uma identidade totalmente diferente. E ali ele se sente poderoso, e ali ele se sente importante, e ali ele se sente pertencente. E aí ele acha que ele tá vivo. E aí ele acha que isso é vida, tá? São tudo problemas psicológicos negativos, fragilidade cerebral ocasionado por uma infância perturbada. Tudo é ficção, o filme não é real, mas a gente vê isso, eu vejo isso o tempo todo no mundo de hoje, tá? Então, assistam o filme, façam essa análise,
Amem seus filhos, disseminem essa educação para o mundo. Não deem ouvidos para quem fala que não funciona, que não é bem assim. Entenda essas pessoas, tá? Assim como eu tô pedindo para vocês entenderem o filme, entendam essas pessoas. Elas receberam esse tipo de amor. Elas não tiveram consciência do que isso causou, então elas ainda continuam reproduzindo achando que isso é bom. Certo? E amem as pessoas, amem seus filhos, acolham, tenham empatia, beijem, abracem, direcionem, conduzam, orientem, permitam que se frustrem, certo? Tudo com sabedoria. Estudem. Gabi, como que eu faço tudo isso? Estuda, tá? Continua lendo meus posts, meus vídeos, minhas lives. Leiam livros, assistam vídeos no YouTube de outras pessoas. Não parem de estudar nunca. Vale a pena pra você, vale a pena pra sociedade, mais importante, vale a pena pro seu filho. Certo? É isso. Tem algumas perguntas aqui que eu não consegui ler, como eu tava falando. Obrigada, cada vez que vejo você eu amo mais meus filhos. Que bom, Cláudia. Fico feliz de ler isso. O que fazer com um bebê de 1 ano e 4 meses que mexe só com coisas perigosas? Tento direcioná-lo, mas ele chora ao ponto de incomodar. Mostra pra ele que é perigoso. Ele tá curioso, ele tem necessidade de entender aquilo. O cérebro tá em desenvolvimento, são mais de 700 sinapses que ele faz por segundo. Por segundo. É uma velocidade extremamente absurda o tanto que ele tá produzindo neurologicamente. Mostra pra ele, quer ver, filho? Pode ver. Pega, toca, olha isso. Mostra pra ele que machuca. Tá? Se for faca, pega a pontinha, põe no dedinho dele, fala pra ele, ó, machuca, se fizer mais forte vai doer, mas você quer ver, pode ver, mas isso corta, mostra pra ele que corta, deixa ele tocar, deixa ele pegar, orienta, observa pra ele não se machucar, mas deixa ele experimentar e depois direciona. Isso aqui não machuca, isso aqui você pode brincar, isso aqui você pode bater, não corta, isso é brinquedo. Tira o lugar, a coisa que faz mal pra ele de perto, depois que ele já viu, depois que ele já tocou, depois que ele já experimentou, que ele já sentiu. E aí você direciona. Olha agora esse brinquedo, olha só que delícia isso, vamos brincar juntos. E aí você distrai, direciona, tá? Não bloqueie o interesse da criança, porque depois que cresce, a gente cobra do adolescente. Você não tem interesse pela vida, você não tem interesse por nada, você não vai tentar fazer alguma coisa da vida, mas o interesse, a criança tem quando é pequena e a gente tira dela. E a gente tira, gente. E aí vira adolescente e os pais reclamam que o adolescente não tem interesse de nada. Então não diga pro seu filho que ser interessado em alguma coisa é algo ruim. Mostre pra ele que ele pode ir atrás do que ele quer, mas que ele tem que tomar consciência do perigo, que ele tem que se cercar das responsabilidades que ele tem que ter diante daquilo, que nem tudo vai dar pra ser feito do jeitinho que ele quer. Quando ele tá tentando mexer em algo negativo, é isso que a gente tá ensinando, quando a gente permite que mexa e direciona. Tá certo? Obrigada, Gabi. Vontade de mostrar pro mundo inteiro essa live. Letícia, eu vou subir ela pro YouTube, tá? E aí você compartilha e manda pro mundo inteiro essa live. Gente, é isso. Um beijo grande, senão vou me estender muito. Vem mais perguntas e se eu for responder, a gente vai se estender muito. Mas eu agradeço de coração quem ficou até o final, tá? E vamos disseminar, me ajuda a disseminar, tá? Nós chegamos aí nos 10 mil, tem muito mais gente ainda pra conhecer isso, tem muito mais gente pra saber disso, não só disso que eu falei hoje, mas de tantas outras coisas, tá? Me ajudem. Um beijo muito grande pra vocês. Ótima quarta-feira, cheia de Deus. Peçam sabedoria pra Ele, sem Ele a gente não consegue, tá? A sabedoria vem dele, sempre dele. Até amanhã.